Então, pessoal, aqui hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei 1904, né, de 2024, que é o projeto de lei que pretende equiparar o crime de aborto ao crime de homicídio, né? E como eu fiz aqui com a lei de alienação parental, eu vou tentar tratar disso de uma forma mais jurídica, né? Vai ter minha opinião aqui, mas vai ser uma opinião embasada no projeto de lei que a gente vai ler aqui e comparar com como está o Código Penal hoje em dia. Vamos ver aqui como que é definido o crime de aborto no nosso Código Penal, porque aborto já é crime. Então a gente tem aqui basicamente que a gente vai ver três modalidades de aborto, né? O autoaborto, feito pela própria gestante, o aborto feito por terceiro com consentimento da gestante e o aborto feito por terceiro sem consentimento da gestante. Então vamos ver aqui como que a lei define aqui. Então a primeira hipótese aqui, né, artigo 124, é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, né? Então, se a gestante ela pratica o aborto em si mesma, seja tomando um remédio ou introduzindo alguma coisa no canal vaginal, ela responde pela mesma pena que ela responderia se ela fosse, por exemplo, numa clínica clandestina e realizasse um aborto clandestino nela. Então, ela responde pela mesma pena, né? Então, vamos ver aqui. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então, qual que é a pena aqui? Detenção de 1 a 3 anos. Então já não é aqui, né, uma infração penal prevista aqui no Lei dos Juizados Especiais, né, que é 1 a 2 anos. Então é capaz, é bem provável que a pessoa passasse presa, né, esse, por causa disso e não acabasse sendo convertido em multa ou serviços comunitários, como pode acontecer com crimes de menor potencial ofensivo, né? Que é pena máxima de 2 anos. Aqui você pode ver que é pena máxima de 3 anos, né? Então não é uma pena tão baixa assim, 1 a 3 anos, ok? Né? Não é uma pena tão alta quanto homicídio, a gente já vai falar sobre isso, mas não é uma pena tão baixa também. E aí a gente tem aqui aborto provocado por terceiro, né? Artigo 125. Provocar aborto sem consentimento da gestante. Esse é mais grave, né? Seria, por exemplo, o ex-marido com raiva, que a ex-esposa está grávida, vai lá e agride ela fisicamente, provocando o aborto, né? Com a intenção justamente de tirar a vida, né, do feto, do embrião, enfim, seja lá qual seja a fase da gestação. E aí diz aqui, pena, detenção de 1 a 3 anos. Perdão, eu estou dando lugar errado. Reclusão, né? Reclusão é mais grave que detenção. Reclusão de 3 a 10 anos, né? Então 3 a 10 anos já é uma pena bem maior, né? Não cabe suspensão condicional do processo, por exemplo. Então já é uma pena consideravelmente maior, 3 a 10 anos. Até porque é um crime bem mais grave, né? Eu acho que qualquer um concordaria com isso, que é um crime mais grave do que o autoaborto ou aborto com consentimento. E eu já vou chegar em relação ao tempo, né, no qual a lei define, ou melhor, não define como aborto. Artigo 126, provocar aborto com consentimento da gestante, né? Então, a gestante responde por esse crime aqui, e quem provocou aborto responde por esse aqui, né? Reclusão, como eu falei, também é mais grave, a detenção, de 1 a 4 anos, uma pena menor que aqui, mas uma pena maior que a gestante vai responder. Então, é um desincentivo também ao aborto ilegal, né? Punindo quem faz o aborto ilegal. Parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior que 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então vamos lá que esse aqui é mais complicado, né? Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, do artigo 126, se a gestante não é maior de 14 anos, é alienada ou débil mental, ou o seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, daí, né, caso tenha algum tipo de vício no consentimento, né, o consentimento do início do pleno, então, por exemplo, tem 14, tem menos de 14 anos e não teve autorização dos pais para realizar o aborto, então, daí aplica-se essa pena aqui. Aí a forma qualificada. O que que é qualificada, né? Quando a gente tem um crime e no próprio Código Penal, né, na lei que traga esse crime, ele traga uma pena maior do que é prevista no caput, né, que é aqui, no caso, é, detenção de 1 a 3 anos. Então, vamos ver. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, então, no caso, são esses dois, né? Pena de reclusão de 3 a 10 anos e pena de reclusão de 1 a 4 anos. As penas combinadas
artigos anteriores são aumentadas de um terço. C. Em consequência do aborto, dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevier a morte. Então, caso a gestante ela sofra algum tipo de lesão corporal grave, né? Não vou elencar o que é lesão corporal grave, porque são várias hipóteses, enfim. Mas aí, caso ela seja, sofra esse tipo de agressão física, né, que gera essa lesão corporal de natureza grave, daí, ou psicológica também, né, aí as penas são aumentadas de um terço e as penas vão ser duplicadas se a gestante vier a morrer. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Então, a gente vai ver aqui as hipóteses no qual não se pune o aborto praticado por médico nesses dois incisos aqui, que são os casos de aborto legal. Então, primeiro, aborto necessário, se não há outro meio para salvar a vida da gestante. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, assim, se a gestante morre, o feto, o embrião, morre também. Então, se tiver risco de vida para a gestante, tem risco de vida para o feto. Ah, é assassinato, que tem que continuar a gestação. Daí morre os dois. É uma escolha, né? Ou salva a vida da gestante, ou os dois morrem. E vamos ver quem acha que os dois têm que morrer. É, ou a pessoa não está pensando direito, ou, assim, ela é desonesta intelectualmente. Ela prefere colocar a própria ideologia em cima da lógica. Mas enfim, aí tem o segundo caso legal aqui, o aborto em caso de gravidez resultante de estupro, né? Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de um consentimento de gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, aquele caso, né, no qual a mulher ela é estuprada, daí ela fica grávida, enfim, daí ela pode fazer o aborto legal aqui, ela autorizando, né, ou se for incapaz com a autorização dos seus pais ou representantes legais. É bem tranquilo, né? Ah, e o caso de nancefalia. O caso de nancefalia, na verdade, não está no Código Penal, né? Tem até um projeto de lei que pretendia colocar o inciso terceiro aqui, com a hipótese da nancefalia, mas na verdade ele é um entendimento jurisprudencial, né? Que entende o quê? Que em caso de que a vida do feto, né, do nascituro, que a gente chama do zigoto, embrião, que seja, não seja viável, daí pode fazer aborto. No caso, por exemplo, não tenha cérebro, vai nascer sem cérebro, vai morrer poucas horas depois do parto. Então, não tem por que fazer a mulher passar por esse sofrimento, né, de levar a gestação adiante, passar pela transformação hormonal, corporal e ainda perder, né, ver o próprio filho morrer ali nos braços dela. Então, não é cruel que se exija isso, né? Não é razoável. Então, essas são as três hipóteses, né, no qual o aborto le- é, ele não é criminalizado, né? Tem as duas, o aborto legal e um entendimento jurisprudencial que é da anencefalia. Então, dito isso, aqui a gente falou sobre aborto, né? Ah, tem um detalhe, né? Como você pode perceber, não tem aqui uma definição de até qual mês da gestação que é aborto, né? Na medicina até tem esse entendimento, mas para fins legais, aqui pelo menos para fins legais, de crime de aborto em qualquer momento da gestação. Pode ser na primeira semana, pode ser no nono mês, logo, desde que não tenha sido iniciado o parto ainda, ainda é aborto. Então, a gente ainda corre do crime de aborto. Caso tenha sido iniciado o parto, daí tem algumas complicações, né? Pode ocorrer infanticídio se for a mãe, mas enfim, daí não vai entrar muito nessa questão. Mas em qualquer momento da gestação é aborto. E essas hipóteses, né, de descriminalização do aborto, né, essas duas aqui mais a jurisprudencial, elas valem também para qualquer fase da gestação, da primeira semana até o último dia da gestação. Então, vamos ver aqui o que pretende esse projeto de lei. Então, aqui a gente tem, né, a autoria, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, salvo engano aqui, deixa eu checar antes de passar uma informação possivelmente falsa. É do PL, né, Partido Liberal. Então, o que que esse PL pretende? Eu não vou ler isso daqui porque isso aqui já vai estar nos artigos, como você vai ver aqui. Então, artigo primeiro, essa lei, né, se ela for aprovada, ela altera o decreto 2.848 de 1940, ou seja, o Código Penal, isso aqui que a gente estava lendo aqui, a fim de acrescentar dois parágrafos ao artigo 124, que é esse daqui, né? Provocar aborto em si mesma, tal,
e um parágrafo único, artigo 125, que é o do aborto sem consentimento da gestante, revezer um segundo parágrafo, artigo 126, né, o artigo do aborto com consentimento da gestante, que está no parágrafo único ao artigo 128 do mesmo diploma legal, que é aqui o do não se pune o aborto praticado por médico. Então, até aí tranquilo, né? Agora a gente vai ver ali por baixo o que ele pretende adicionar. Então, artigo 2º, o artigo 124 do Código Penal passa a vigorar a partir dos seguintes parágrafos. Então, vai ficar assim, né? Vamos comparar com como está agora. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Parágrafo 1º, quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 desse Código. Então, o que que ele está dizendo aqui? Caso é, o aborto seja realizado após, acima, né, das 22 semanas, 22 semanas e um dia, é, a pessoa ela não vai incorrer mais essa pena aqui, né? Que é detenção de 1 a 3 anos. Não, ela vai incorrer na pena prevista no artigo 121. Então, vamos ver o que que diz aqui o artigo 121 do Código Penal. É homicídio simples aqui, né? A gente vê aqui no caput. Matar alguém, pena, reclusão, né? Mais grave detenção, de 6 a 20 anos. Então você já veja a diferença aqui. Nós vamos passar de 1 a 3 anos para 6 a 20 anos. É uma boa quantidade de pena. Para título de curiosidade aqui, artigo 213, se não me engano, Não. Isso aqui, é o crime de estupro aqui. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça entre conjunção carnal ou praticar ou permitir que ele se pratique outro ato de libidinoso. Então, essa é a definição de estupro, né? Não vou entrar muito aqui no tipo penal, mas, ó, pena, reclusão de 6 a 10 anos. Então, na verdade, né, muita gente já falou isso, e é um fato, a mulher, ela vai, que ela abortou, em caso de estupro, ela vai ficar mais tempo presa do que o próprio estuprador dela, que é uma coisa absurdamente desproporcional. A gente já chega mais nesse aspecto aí. Então, parágrafo segundo, o juiz poderá mitigar a pena conforme o exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, isso aqui é uma referência, né? Voltando aqui ao artigo do homicídio, parágrafo quinto aqui, do homicídio culposo. Ó, parágrafo quinto. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, isso aqui é uma hipótese, né, no qual a pessoa ela cometeu um homicídio culposo, né? Então, doloso aquele que você tem intenção de fazer, culposo aquele que você não tinha intenção, mas você podia prever que ia acontecer, você podia, de alguma forma imprudente, né? Ou, enfim, de alguma forma que você poderia ter evitado, não evitou. Isso é homicídio culposo, né? Então, você tem culpa, mas você não tem a intenção de matar. É basicamente isso. Então, nesse caso daí, caso a pessoa tenha sofrido é, as consequências é, de forma tão grave, ou mais grave até que a própria vítima, daí ela vai deixar de responder por homicídio. O que que geralmente se entende nesses casos, né? O exemplo clássico, assim, os pais que matam, né, por acidente, o próprio filho. Então, por exemplo, o pai está dando ré no carro, passa por cima do filho, né? Uma tragédia, o filho morre. Nesse caso, o pai não vai ser preso, porque se entende que ele sofreu já um tanto ou mais que a própria criança, né? Perder o filho deve ser uma coisa horrível, né? Eu não imagino como seja uma dor assim. E por causa disso, a pena é desnecessária daí, né? Entende-se que ele já cumpriu, ele já está cumprindo a punição, né? Pelo crime que ele cometeu. Caso também, por exemplo, né, um exemplo conhecido, né, jurisprudencial, mas a gente vê casos assim. Aconteceu com Herbert, do Paralamas do Sucesso, se não me engano, dele ser julgado por isso. Por exemplo, no caso do Herbert foi por acidente de
skydiving, se não me engano, né, de asa delta. Mas, enfim, um exemplo mais factível. Uma pessoa no trânsito, ela causa ali um acidente que causa a morte de outras pessoas, mas ela fica tetraplégica. Então já se entende ali que ela vai ter um sofrimento por causa disso, né? É uma pena perpétua, ela nunca mais vai voltar a mexer os membros do pescoço para baixo. Então entende-se que ela já sofreu e é desnecessária a aplicação da pena. Então vamos voltar aqui e ver como que isso aplica aqui. Parágrafo segundo, o juiz poderá mitigar a pena, né? Ou seja, diminuir a pena, conforme exigirem as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, eu já vou voltar aqui melhor nesse caso, mas assim, eu entendo que em qualquer caso das hipóteses de aborto legal ou jurisprudencial, isso incidiria, porque assim, a mulher foi vítima de estupro, vai ter que enfrentar o julgamento da sociedade, vai ter que enfrentar, como a gente vai ver aqui nessa lei, um julgamento para ela poder ser autorizada a abortar, vai ter que ir no hospital fazer um procedimento que é um procedimento invasivo de aborto. E ainda vai receber uma pena? Não, né? Isso ela já está sofrendo, né? Mais do que, assim, mais do que seria justo condenar ela por fazer isso. É absurdo, na verdade. E isso vale também para anencefalia, vale também para, bom, risco de vida não se enquadraria exatamente aqui, né? E aí que a gente vê um outro problema, né? Porque, enfim, vai deixar levar a legislação adiante, morre os dois, e ainda a mulher é presa, sabe? É absurdo, né? Por ter evitado o resto da morte dos dois. É absurdo, é ridículo isso aqui. Mas, enfim, não isso daqui, né? A lei como um todo, né? Esse projeto de lei, principalmente esse parágrafo primeiro aqui. Bom, artigo terceiro, aí o artigo 125 do Código Penal vai ficar assim. Então, provocar aborto sem consentimento da gestante, aí parágrafo único, quando houver viabilidade fetal, presumida, gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, visto no artigo 121 desse código. Então, mesma coisa que a gente viu ali já, então a pessoa que ela provoca aborto sem consentimento da gestante, ela vai responder pelo mesmo crime que a gestante se ela fizesse nela mesma. Também não faz o menor sentido, né? A mulher, ela provoca aborto tomando remédio, 6 a 20 anos. Aí o cara vai lá, espanca a mulher até provocar a morte do nasciturno, 6 a 10 anos também. Pera lá, perdão, 6 a 20 anos. Pera lá, não faz o menor sentido isso. Enfim, quem fez isso daqui fez com as coxas mesmo, né? Não, parece que não parou para ir lá ler o Código Penal, né? Eu não entendo patavina de direito penal. Artigo 4º, renumere-se o parágrafo único do artigo 126 do Código Penal, como parágrafo primeiro, acrescenta o seguinte, parágrafo segundo. Então, aqui a gente tem, né, no 126, vamos ser aqui, né, a parte não precisa procurar. Então, o parágrafo único aplica-se pelo artigo anterior, seja distante e tal, aí vai ser parágrafo primeiro, e aí vai ser a questão do parágrafo segundo. Quando houver viabilidade fetal, presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas para a mesma coisa. Então, todo mundo responde pela mesma pena. A gestante, se ela fizer autoaborto, o médico, se fizer aborto na gestante, ou alguém se abortar ela sem consentimento dela, mesmas penas. Aí, artigo 5º, aí, basicamente, o artigo 128 vai passar a ser acrescentado o parágrafo único aqui, além desses dois. Parágrafo único. Se a gravidez resulta de estupro e houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, não se aplicará a excludente de punibilidade previsto nesse artigo. Quer dizer, isso aqui é um absurdo, na verdade. Porque daí a mulher vai, como eu falei, ela vai ser estuprada, vai ter que enfrentar o processo judicial agora, com essa modificação, para conseguir autorização para abortar. O processo judicial muito provavelmente vai demorar mais do que 22 semanas, né? Daí cerca de 4 meses, 5 meses, na verdade. E aí, o juiz, se ele quiser, ele pode protelar o processo para obrigar ela a levar essa gestação adiante. Levou, vai responder por crime de homicídio. Simples. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Vai ficar mais tempo preso que o estuprador. Não faz o menor sentido. E ainda punir
ou anencefalia, ou, enfim, no caso de risco de vida para gestante. Ah, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, beleza. Aí deixa eu ver se isso aqui tem mais alguma coisa útil para gente, né? Isso aqui são mais argumentos, né? É uma defesa, entre aspas, técnica da lei, mas bastante tendenciosa, né? Eu não acho que seja interessante para a gente ler tudo isso, né? Não é o foco aqui, as referências que foram utilizadas. Só olhando aqui, pelo menos, difícil dizer se tem alguma coisa que não é confiável. Aparentemente, não. Pelo menos só olhando, não apareceu nada que fosse gritante aos olhos aqui. Então, é basicamente esse aqui o projeto de lei, né? Ele é relativamente curto. E ele, vamos ver, é um retrocesso, assim. Porque, tudo bem que eu não sou afetado por isso, né? Obviamente, eu não engravido, então eu, não, eu acho que as pessoas têm uma noção errada do que é o lugar de fala, né? Mas eu não tenho a vivência para falar sobre isso, né? E eu também, como eu falei, não sou afetado diretamente por isso. Mas eu acho que esse projeto de lei é um retrocesso que vai criminalizar um direito que já tinha sido conquistado a duras penas e que nem totalmente conquistado foi, né? Porque são só essas três hipóteses aqui, uma delas nem legalmente prevista é. E aí a mulher ainda vai ser estuprada, ou vai ter risco de vida, ou vai ter um feto no encéfalo e ainda vai responder por homicídio. E por que que isso não faz sentido? O homicídio, né? Ele, tudo bem que ele tem um sujeito genérico, né? Matar alguém, mas alguém entende que é um ser humano nascido com vida. Nascido. Então você vai punir alguém. Tudo bem que é remitivo, né? Não é exatamente como se tivesse, responde por homicídio, mas responde sob a pena do homicídio. Mas assim, você está tratando uma pessoa que não nasceu como uma pessoa que nasceu. E, querendo ou não, não é o mesmo valor jurídico. Não tem todo o sistema nervoso formado, não tem todos os sentidos de dor, de frio, enfim, emocional que um ser humano formado tem. Não, tudo bem que colocar um marco ali é arbitrário, é difícil ali, mas assim, quer fazer uma mulher que, eu vou repetindo pela mais uma vez, assim, ela sofreu violência, né, e ainda vai ficar mais presa que o criminoso. É um absurdo. É ridículo isso daqui. Teria que parar homicídio. Tudo bem, eu vou dar um exemplo que talvez eu não considere de mau gosto. Mas imagina que você tá num hospital pegando fogo, você é bombeiro, salvar alguém. Tem uma maleta com 2.000 óvulos fecundados, né? 2.000 zigotos, portanto. E tem um médico desacordado no chão. Você não vai conseguir salvar os dois. Qual deles você salva? 2.000 óvulos fecundados ou um médico? Acho que a resposta é evidente, né? Para qualquer pessoa normal, né? Com as plenas faculdades mentais funcionando. Então é por isso que, cara, isso aqui não pode ser aprovado. Isso aqui é um retrocesso absurdo. Absurdo. Então, eu acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar aqui. Se informem sobre isso, né? Não fiquem só nesse vídeo, enfim, leiam mais sobre, acompanhem notícias, né? De preferência, não através de WhatsApp, vídeos confiáveis, né? Enfim, um abraço, tome cuidado e até a próxima.